Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para trazer informações do Vasco da Gama nesse feriadão para vocês. Aquele abraço, torcedor vascaíno, aquele abraço, torcedora vascaína. E nesse vídeo, os principais destaques serão: olha, o Vasco deve fazer algumas mudanças aí urgentes no clube, no time que vai enfrentar a equipe do Guarani, e eu quero a sua opinião se você acha que essas serão as mudanças necessárias. Quais mudanças você faria nesse time do Vasco? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, quais serão elas que podem acontecer. Eu quero a sua opinião aqui embaixo também. Vamos falar por que Matias Galaça vem perdendo espaço no time do Vasco. A gente vai falar isso nesse vídeo. Vamos falar sobre um jogador da base, um atacante que vem demonstrando aí que desandou a fazer gol e pode ser utilizado pelo Vasco em 2022 no elenco profissional. A gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo e vamos falar sobre a rodada. Olha, o Vasco tem 3 jogos aí para secar nessa terça-feira e a gente vai trazer para vocês aí. São 3 times que são adversários diretos do Vasco. E se eles perderem, o Vasco pode voltar à briga do G4. Depende muito do resultado desses times aí. Então, isso e muito mais depois da vinheta. E a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando o nosso vídeo. Aquele abraço para meu amigo vascaíno, aquele abraço para minha amiga vascaína que está sempre junto com a gente. Você já viu que vai ter muita informação nesse vídeo, então já vou deixando logo o recado. Assiste até o final esse vídeo porque tem muita informação. Antes, deixando aquele abraço para você que sempre está aqui com a gente, que se inscreve, que assiste o nosso vídeo, que deixa o seu comentário, que deixa o seu like. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Se não fosse você, nada disso estaria acontecido. Então, olha, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal está próximo a chegar a 2.000 inscritos novamente. Ajuda o nosso canal, se inscreve aqui do lado, porque aqui, além de você ajudar, você vai ficar muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Será um prazer tê-lo aqui com a gente todos os dias. Vamos ao que interessa, vamos falar de Vasco, porque você já viu que o vídeo está recheado de informações. E eu vou deixar logo uma pergunta aqui para você responder aqui embaixo nos comentários. Eu tô de olho, hein? Responde aqui nos comentários. O Vasco precisa muito de mudança de postura dentro de campo e precisa que alguns jogadores saiam. Eu quero aqui embaixo que você fala quais jogadores você mudaria nesse time do Vasco. Eu vou estar atento conversando com vocês. Por quê? Pode haver 3 mudanças aí nessa equipe que vai enfrentar o Guarani. Olha, o Lucão a gente sabe que vem não demonstrando tanta segurança assim no gol. Às vezes parece que falta um pouquinho de confiança ao goleiro. Não é querendo queimar o goleiro do goleiro que foi para a seleção, que foi até citado pelo Tite na última convocação da seleção brasileira. Mas é mais questão de confiança. E o Vanderlei volta a ser um goleiro aí que pode ser cogitado para entrar no jogo contra a equipe do Guarani. Eu, particularmente, acho que o Lucão, quando vinha no seu melhor momento lá no início da temporada, não deveria ter saído do gol. Perdeu confiança, goleiro precisa de confiança para ficar no gol, precisa de sequência. Eu não sei se eu mudaria, mas há uma possibilidade enorme de o Vanderlei voltar ao gol do Vasco da Gama. Assim como na lateral direita. O Vasco pode ter mudança sim na lateral direita. Essa deve acontecer, que é a mudança do Zeca e a volta do Léo Matos, né? O Léo Matos que tem uma consistência defensiva um pouquinho maior do que o Zeca. O Zeca vem mostrando algumas falhas defensivas, inclusive nos últimos jogos, e deve perder a sua vaga para o Léo Matos. No ataque, John Sanches pode ser uma novidade nesse time do Fernando Diniz. Ele e Daniel Amorim são jogadores que podem ganhar uma vaga nesse jogo contra a equipe do Guarani. John Sanches vem treinando muito bem, inclusive entrou no último jogo, já estreou, e pode ser uma novidade, uma surpresa nesse time do Fernando Diniz no lugar do Morato. No meio de campo, o Nenê deve voltar aí, eu acho que não deve ter nenhuma mudança, pelo menos que a gente saiba nesse momento. Mas um jogador perdeu seu espaço no time do Vasco, que é o Matias Galaça. Muita gente pergunta às vezes, Léo, por que o Matias Galaça não joga? Por que o Galaça não está indo para o jogo? E fui procurar essa informação. E a informação é a seguinte: Galaça não vem treinando bem, e o Diniz é um cara que o treino é o que pauta aquilo para ele mandar adentro de campo. Então, o Galaça até ficou fora do último jogo, não foi sendo relacionado, não vem treinando muito bem e por isso vem sido preterido, às vezes nem entra com o Diniz. Seu último jogo foi contra o Avaí, o último jogo do Lisca no comando técnico do Vasco da Gama, e não vem entrando porque não vem agradando no futebol do Vasco da Gama.
Sobre a questão da rodada. A rodada começa hoje com... começou ontem, né, com o empate do Cruzeiro com o Vila Nova. E começa hoje, essa terça-feira, com jogos importantes. São 3 jogos que vão o Vasco ficar de olho nessa situação. Vitória enfrenta a equipe do CSA às 4 da tarde. O CSA tem que perder, o Vasco tem que torcer para o CSA perder. O Avaí enfrenta a equipe do Brasil de Pelotas, a última colocada, mas que surpreendeu o Náutico na última rodada. E pode fazer mais uma graça contra a equipe do Avaí. O Vasco tem que torcer para o Avaí não vencer. E o Goiás enfrenta a Ponte Preta dentro de casa. O Goiás que vem numa crise infinita, né? Com a questão da saída do Marcelo Cabo, não pode contratar outro técnico, vai com o auxiliar técnico permanente do clube, enfrenta a equipe do Goiás, a equipe da Ponte Preta à noite lá na Serrinha. São jogos para o torcedor vascaíno ficar de olho. Se nenhum desses times vencerem ou empatarem, o Vasco ganhando contra o Guarani, né, pode continuar na briga e voltar à briga do Campeonato Brasileiro da Série B. Só isso pode salvar o Vasco, né? Não é essa situação. Se eles ganharem, aí já sabe, né? É uma situação que fica aí bem difícil do Vasco conseguir reverter. E olha, falando também sobre essa situação, o time do Vasco precisa muito dessa vitória contra a equipe do Guarani. O jogo que será transmitido pelo Sport TV e pelo Premiere às 7 da noite vai fazer com que o Vasco possa saber se vai continuar querendo brigar pelo G4 com uma vitória ou não, já que o Guarani é um time que é um adversário direto da equipe na tabela. E para isso, o técnico Fernando Diniz deve treinar até a quarta-feira no CT Moacir Barbosa. E na quarta-feira o Vasco deve embarcar para Campinas, onde jogará na quinta-feira à noite. E olha, galera, falando sobre essa situação de campeonato, final de temporada, um jogador vem agradando muito no Sub-20 e breve pode aparecer no time profissional do Vasco. Ele é o Tavares. O Tavares vem agradando muito, é um jogador que o Vasco está de olho, inclusive nos últimos gols que fez pelo Sub-20, e é um cara que pode ser integrado em 2022 ao elenco profissional do Vasco da Gama. É um jogador que vinha do Inter com grandes números, grandes índices, demorou um pouquinho para se adaptar ao Sub-20 do Vasco, e é um cara que o Vasco está de olho para poder integrar o seu elenco profissional para 2022. Tavares que é um cara que sabe fazer gol, é um cara que sabe se posicionar muito bem, e o Vasco está aí de olho nesse jogador para que em 2022 ele faça parte do elenco profissional do time do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço e um bom feriado para vocês. Tamo junto!